Bom dia, gente. Hoje o tema de nossa aula está na página 150, né? Que tem como tema bases físicas da hereditariedade, já que estamos falando em quê? Em genética. Então, nós vimos, né, na primeira lei de Mendel, na segunda lei de Mendel, que Mendel falava em fatores que se transmitiam, né, entre as gerações, não era isso? E que fatores eram esses de Mendel? Que fatores era esse? Ele falava em fatores hereditários, né? Então, hoje, nós vamos ver nessas páginas que por que Mendel falava em fatores? Porque não se tinha o conhecimento estrutural da molécula de DNA, ou seja, do material genético, não se sabia sobre o conteúdo celular, né? Não se sabia, mas ele sabia que existia o quê? Essa transferência de fatores hereditários entre as gerações. Mas não sabia que isso estava. Não se tinha o conhecimento, na verdade, né? De DNA, de genes, do que se sabe hoje sobre a questão da herança genética, né? Que está relacionada ao material genético, que é o DNA e o RNA. Então, na página 150, a gente vai falar agora da teoria cromossômica da herança. Em 1902, o geneticista estadunidense Walter Sutton estudava a formação de gametas em gafanhotos e reconheceu que diversas características dos cromossomos durante a meiose eram semelhantes às características dos fatores propostos por Mendel, ou seja, ele conseguiu relacionar o evento da meiose com a separação, ou seja, a segregação dos gametas na primeira lei de Mendel e na segunda lei de Mendel. Conseguiu fazer essa relação. Então, a partir daí já se tem o conhecimento do material genético da célula, que é o DNA, se tem o conhecimento dos cromossomos e que os cromossomos, que nada mais é do que o DNA, e o DNA ele é contido de genes que contêm as informações genéticas. Então, esses fatores de Mendel correspondem ao quê? Aos genes, né? Então, tanto os cromossomos como os fatores são herdados de ambos os genitores. Então, os genes, as nossas características genéticas, né, são herdadas de ambos os genitores, pai e mãe. Então, os gametas são herdados de ambos os genitores, não é isso? Espermatozoide e óvulo. E cada gameta desse vem com o seu material genético, o seu cromossomo, os seus genes, não é isso? Então, vai sempre se encontrar os pares, porque é um proveniente do pai, né? Um cromossomo é proveniente do pai e um cromossomo é proveniente da mãe. Então, esse cromossomo proveniente do pai vem com esses fatores genéticos e esses fatores, quero que vocês relacionem esses fatores como os genes, né? E o outro cromossomo do par é proveniente da mãe, que também vem com os genes, certo? Os pares de cromossomos e de fatores, então, lembre, eu falei que é um par, né? Um par. Olha só, vou mostrar aqui para vocês no esquema do livro para ficar bem entendido. Como eu falei, ó, esses cromossomos, eles vão estar aos pares. Por quê? Porque um cromossomo proveniente da mãe, materno, e um cromossomo paterno, que é o proveniente do pai, né? E aí, o que acontece com esses cromossomos durante o processo de divisão celular como a meiose? Esses cromossomos, eles se duplicam, então eles passam assim, ó, de linha, né, para ficar tipo um X, ó. São os cromossomos duplicados. Aqui tem, ó, um Rzinho e aqui tem um Rzão, né? Isso aqui quer dizer as versões
dos genes, ou seja, veio um gene Rzinho e veio um gene Rzão. Então, esses cromossomos, eles se duplicaram. Nós temos aqui os pares de cromossomos, né? O que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão se separar, né, aleatoriamente. Então, vai um cromossomo aqui, ó, para cá e um cromossomo aqui para cá. Então, eles vão se separar aleatoriamente durante a meiose, de forma que cada gameta, digamos que aqui, ó, aqui são os gametas, né? E aí, cada gameta vai possuir apenas um cromossomo, né? Ou fator de cada par. Então, essa é a primeira lei, ó. O Rzão ou o Rzinho. O Rzão ou o Rzinho, certo? Aqui nós temos Rzão, né? E Rzinho. Aí você vai ver que durante a segunda divisão da meiose vai haver o quê? A separação das cromátides irmãs, ou seja, vai separar aqui, ó. Por isso que vai ficar assim, ó. Um cromossomo Rzão e um cromossomo Rzinho. Um cromossomo Rzinho, ó, quando separa, e um cromossomo Rzinho, certo? Que são equivalentes a esses gametas aqui. Então, essa é a primeira lei de Mendel. E a distribuição de um par de cromossomos homólogos para os gametas é independente da distribuição do outro par. Isso é, ou seja, as características, elas vão ser condicionadas pelos fatores, e esses fatores, né, vão se distribuir de maneira independentemente da outra característica. E isso é a segunda lei de Mendel, tá? E aí, Sutton propôs então a hipótese de que os fatores hereditários, que no caso são os genes, deveriam fazer parte dos cromossomos. Por exemplo, em uma planta de ervilha, que foi o material que Mendel estudou, um par de cromossomos homólogos contém os fatores para a característica cor da semente e o outro par, né, de cromossomos homólogos contém o fator para a textura da semente. Então, é um par, né? Então, no caso das plantas de ervilha da geração F1, um homólogo carrega o fator para a variedade dominante, como foi o que a gente viu aqui, herdado de um genitor, né? Enquanto o outro par para a variedade recessiva. Olha aqui, ó. Um par carrega o dominante, né? E o outro carrega o recessivo. Um par carrega o dominante e o outro carrega o fator recessivo, tá? Ou seja, o dominante, semente amarela ou semente lisa, né? E o outro par, a característica recessiva, que seria a variedade de semente rugosa, no caso para a textura, né? E na mesma época, estudando ouriços do mar, o alemão Theodor Boveri demonstrou que certas alterações nos cromossomos desses animais levavam o que? Ao desenvolvimento anormal do indivíduo. Ele também sugeriu que os fatores hereditários deveriam estar constituídos nos cromossomos, assim por meios diferentes, tanto, né, os dois pesquisadores, Sutton e Boveri, chegaram a conclusões semelhantes de que os cromossomos, né, deveriam corresponder à fase física da hereditariedade, hipótese que ficou conhecida como teoria cromossômica da herança, ok? E agora eu vou falar para vocês que é muito importante, vocês não esqueçam, sobre alguns conceitos que a gente vai estar falando direto, sempre que se fala em genética, vocês vão ouvir esses conceitos e é preciso saber diferenciar, saber compreender o que significa cada um desses conceitos, na página 151.
Bem, o primeiro conceito que está falando aqui no livro é genes e alelos. Você sabe diferenciar genes de alelos? O que são os genes? Genes, como eu falei para vocês, corresponde aos fatores que Mendel falava sempre, que se separava, se segregava, né, entre as gerações. E esse gene, gente, nada mais é do que o que? Aquela parte, aquele trecho da molécula de DNA que carrega informações, né? Só que os genes, eles possuem, tipo assim, que informações, professora? Informações como a cor dos olhos, né? Como a cor da pele, o que mais? Só que esses genes, eles possuem diferentes alelos, né? Diferentes versões. Por exemplo, falando em cor da semente, amarela ou verde. Então, existe o gene para amarela e o gene para verde. Textura da semente, gene para rugosa ou gene para lisa, certo? Então, ficou bem entendido essa questão aí dos genes e dos alelos. O gene é o trecho do DNA que leva as características e o alelo são as diferentes versões que o gene pode apresentar. Outro termo muito comum usado na genética é o termo genótipo e fenótipo. Tá? O que é o genótipo? O genótipo, gente, corresponde ao conjunto de genes que o indivíduo carrega. Já já eu volto com a parte 2 da aula, ok? Nessa parte.